Olá pessoal, vamos começar a live de hoje conversando com a Laís. Laís trabalha no Poder Legislativo Federal. Vou convidar ela aqui para participar conosco. Vamos falar hoje sobre campanhas de renovação. As pessoas que querem se candidatar pela primeira vez. Olá, Laís. Olá, trabalhei, né, por muito tempo, acabei de sair. Ah, é? É É, bom? Atualizando, notícia nova. Antes de tudo, eu quero te agradecer, né, por estar conosco aqui na Smart Eleitoral, aceitar o nosso convite, bater um papo aí sobre campanhas eleitorais de renovação. E antes de tudo, conhecer um pouco a Laís, né, que trabalhou no Legislativo Federal, tem uma brilhante trajetória aí na região de Divinópolis, uma liderança. Enfim, quem é a Laís para os nossos seguidores? obrigada, querida. Primeiro, parabéns, a Smart é incrível, assim, tenho acompanhado o que vocês têm feito. Eu acho que falta demais no Brasil, instituições como a de vocês, né, empresas, né? A gente precisa muito qualificar a nossa democracia, né, de todos os lados, né? Então, a gente precisa do Renova formando potenciais candidatos, a gente precisa de instituições sérias, formando os profissionais que vão atuar nas campanhas, porque campanha é um processo democrático. Então, assim, parabéns mesmo pelo trabalho, muito inovador, muito de ponta mesmo. Então, é um presente para mim, um prazer estar aqui com vocês, viu? Antes de falar de mim. Obrigado. Hum, Obrigado, bom, vamos Laís. lá. O pessoal está É, entrando aí, sejam todos bem-vindos. Hoje o papo vai ser interessante. Campanha de renovação, vou até fixar campanha aqui. de renovação, né? O que é isso? Bom, eu sou mineira, né? Sou aqui de Divinópolis, como você falou. Nascida e crescida, criada aqui, estudei sempre escola pública, fui fazer faculdade em BH, fiz Relações Internacionais na PUC Minas. Durante o meu curso superior, eu trabalhei na FIENG, trabalhei na Câmara de Comércio da França, morei na França um período, estudei business numa escola de comércio lá, me formei e decidi que eu queria ser empresária, CEO de empresa, queria ir para o setor privado. Então, eu nunca achei na minha vida que eu fosse parar em campanha, em política. Isso é uma coisa bem interessante, assim, que não era algo que eu sonhava, que eu pretendia, que eu conhecia, não tinha parente, não tinha nada envolvido com política. Ah, Maria Tavares entrou aqui, acabei de falar do Renova. Maria foi minha orientadora lá no Renova, ela é ótima. Ah, legal. Sim. Então, assim, eu queria, por muito tempo, quando eu entrei no curso de Relações Internacionais, né, eu queria, na verdade, ser diplomata, depois, por um tempo, eu quis ser acadêmica, aí depois eu falei, não, eu quero ser CEO de empresa, trabalhar com comércio internacional, enfim. E aí fui para ser trainee da FedEx, que é uma multinacional americana, fiquei 1 ano e meio sendo trainee, viajando o país e tudo. E aí tive aquele baque, assim, falei, cara, eu não tô gostando, tá faltando propósito. E aí comecei a buscar propósito na minha vida. Oi, Maria, linda. Comecei a buscar propósito, fazer coach, aquele negócio. Aí fui parar no terceiro setor. Fui para uma ONG, uma fundação chamada Fundação Brava, em São Paulo, que é Sim. uma fundação que trabalha com educação pública, gestão pública, eficiência do setor público, enfim. A missão da fundação é fazer o Brasil dar certo. Então, assim, eu falei, não, é isso que eu quero. Eu quero lugares assim. Aí entrei nesse ecossistema, né, de terceiro setor, onde tem vários institutos de excelência, principalmente em São Paulo tem muito. Eu queria até ver mais aqui em Minas. Tem Fundação Estudar, tem Fundação Lema, tem Instituto Ayrton Senna, Instituto Unibanco, uma série de entidades que fazem um excelente trabalho. Então, eu fiquei aí mais de 3 anos na Fundação Brava, e nessa época eu conheci a Tabata Amaral, mais no final desse período meu na Brava. Eu tinha ouvido falar dela, assim, tinha visto entrevista, vi ela no lançamento do Acredito, do movimento que ela fundou, eu fui no lançamento, vi ela em alguns eventos de educação, comecei a me aproximar dela na época por causa do Acredito. A gente se desbarrava, se encontrava em algumas reuniões do Acredito. E eu tinha uns projetos na Brava de Educação que eu queria que ela divulgasse, então uma vez a gente almoçou, foi se aproximando. E aí um belo dia ela me convidou, assim, ela falou, acho que meio brincando, ela não acreditava que eu ia aceitar, essa é a melhor parte da história, porque ela conta muito isso nas palestras, que ela falou, se você for... Eu perguntei assim, e aí, vai ser candidato? Como é que tá? Se você topar me ajudar, coordenar minha campanha, eu vou. Eu falei, então eu vou. E aí ela ficou meio encurralada, assim, tipo, ixi, agora, né? Essa louca topou me ajudar e agora Aceitou. vou ter que ir. É. Entendi. E aí eu fui, isso foi 2018, né? Então, assim, eu saí do meu trabalho, eu era gerente de projeto lá na Fundação Brava, saí e fui ajudar a Tabata, assim, totalmente É incerto, uma não tinha mudança nada muito radical, né? garantido. Foi uma mudança Tinha bem aquela radical. visão empresarial, depois impacto, terceiro setor e setor público.
Eu sempre fiz mudanças radicais, nunca tive medo. As loucuras é que dão certo. É isso aí, Sim, Maria. sim. Eu sempre fui muito risk-taking. Inclusive, depois que eu saí da política, eu quero ir para o setor financeiro, para o mercado financeiro, para ver se eu fico rica. Porque, porque eu falei, No gente, esse setor trem público a você gente ser, vê ser né, mais você ser propósito. tomador de risco deve dar certo no mercado financeiro. Ou muito Sim, sim. errado. E você, é, trabalhando nessa diversidade de setores, indo para o setor, terceiro setor, depois setor público, e focando agora assim no, na sua região, como que você vê que o terceiro setor, que o Legislativo Federal, as ações para impactar em termos regional, em termos na cidade, né? Então, só para você, eu quero ouvir, a gente transmitir até para quem está nos assistindo, a importância de pensar regionalmente, a importância de sempre ter a visão de cidades, que é onde acontece as políticas públicas, é onde que estão os problemas de fato, onde que o cidadão vive, né? E aí eu quero ouvir de você assim, como que podemos agregar as instituições do terceiro setor, pensando em soluções para a cidade, você que esteve dentro de um terceiro setor, e explicar um pouco por que eu pergunto isso. Hoje, os candidatos têm que buscar propostas, às vezes propostas diferentes, né? São candidatos de renovação, tem que vir com propostas inovadoras. E tem aquela questão que é, onde que eu vou buscar apoio? E o terceiro setor é um apoio que sustenta muito os poderes locais. E aí eu quero ouvir um pouco de você sobre isso, né? Como que o terceiro setor pode contribuir com municípios? Cara, muito boa sua pergunta. Eu fiquei um ano em Brasília, né, com a Tabata, contando a história e a aventura deu certo. A gente. Só uma coisa que acho que é muito legal de ressaltar, porque eu sei que tem gente aqui que gosta da Tabata e acompanha e tal. Foi muito difícil a campanha dela e as pessoas acham, e o meu sonho, o resto da minha vida eu vou trabalhar nisso, para as pessoas pararem de achar que a Tabata teve as coisas fácil, que o Jorge Paulo Lemann deu as coisas para ela, que o pessoal deu dinheiro para ela e elegeu ela. Não tem nada disso, gente. Foi um negócio mais difícil do mundo. Assim. Eu tenho trauma e ela também. A gente não gosta nem de falar dessa campanha. Ó, deixa eu ver o que a Maria falou, que os candidatos de renovação não têm dinheiro, precisa de criatividade e inteligência para se eleger. Exato. Então, assim, falando da minha experiência com a Tabata, que eu acho que é muito rica, porque foi uma experiência muito dura, muito difícil mesmo. Aí tem gente que fala, as pessoas fazem tudo para diminuir o mérito dela, né? Talvez para ser mulher, jovem e tal. Então, não, mas ela já era conhecida. Mas ela foi eleita nas redes sociais. Mas foi o Jorge Paulo Lema, ou sei lá quem, ou qual empresário que elegeu ela. Cara, foi uma campanha feita na raça, na unha, com voluntário, com muito choro, com muito sofrimento, com muito perrengue. Faltou dinheiro, faltou tudo. Foi um desespero total, assim. Foi um negócio louco. Foram mais de 400 pessoas ajudando. Não teve ninguém dono da campanha, não teve ninguém que doou. A maior doação da campanha foi o valor de 100 mil reais que o partido deu, que não representa 10% do que foi arrecadado. Então, assim, foi um negócio muito sofrido, muito louco, assim. Ela sofreu demais. Eu sou muito fã da Tabata, assim, porque ela, em vários momentos, eu olhava e falava assim, gente, ela vai desistir. Porque, assim, foi um sofrimento muito intenso, muito intenso. Porque não tinha, no início, quando a gente começou a pensar isso, que era abril de 2018, que já era super em cima, as pessoas ridicularizavam ela, ridicularizavam a possibilidade. É impossível essa menina ser eleita. Muitas pessoas. E aí fica parecendo fácil. Depois que deu certo, gente, o filho tem um monte de pai, entendeu? Depois que Sim, deu certo, é lindo bater palma e falar, mas é óbvio que essa menina vai ser eleita. Mas olha a história dela. Não foi nada disso, assim. durante a Depois, gente daqui que. a pouco eu falo mais, eu vou responder essa pergunta, mas assim, Sim, só para dizer que não romantizem nada, nem política no nível federal, nem campanha, nem nada, porque o negócio é trabalho, é chão de fábrica ali, sabe, só quem sola vivencia de uma campanha sapato. mesmo sabe, né, o que que é Nossa uma Senhora, não, campanha. e no caso Se dela, tiver eu dinheiro ou não, ousaria a dizer que foi dificuldade é a pior mesma. que. Desculpa, pode falar. Eu tô falando Não, muito. é só falar assim, a gente que trabalha muito focando em campanha, no nosso curso a gente traduz muito isso, que não é só dinheiro que sustenta uma campanha. Não adianta você ter muito dinheiro que a campanha vai ser fácil. Se não tem dinheiro, a campanha é muito mais difícil. Se tem dinheiro, a campanha continua sendo difícil. É muito complexo uma campanha eleitoral para as pessoas acharem que é simples, é fácil, ela conseguiu Não, apoio. e uma parte da nossa dificuldade foi justamente porque a gente entendia que precisava de dinheiro, o dinheiro não estava garantido, não tinha uma fonte, e a gente ficou a campanha inteira atrás de dinheiro. Então, assim, eu usaria dizer que mais de 30% do tempo dela, quase 40% do tempo dela, era ir atrás de dinheiro.
E chegou um momento que eu lembro, eu ouvi de algumas pessoas assim, tipo, para, meu, vocês estão achando que vocês vão... para de preocupar com dinheiro, vai fazer a campanha e tal. Teve gente que começou a achar que a gente ia perder a campanha, porque a gente ficava muito preocupado em arrumar dinheiro, mas porque a gente sabia que precisava de dinheiro, entendeu? Então, assim, era uma coisa que meio que se retroalimenta, assim, entendeu? Então, não é que o dinheiro veio e toma aqui e faz a campanha, tá aqui o dinheiro, entendeu? Até o último dia, tipo assim, faltava uma semana para a eleição, faltava mais de 100 mil reais para fechar a conta do caixa. Entendeu? Então, assim, foi muito dramático. Mas deixa eu responder o que você perguntou. A questão do município, né, das ONGs. A realidade municipal é muito mais rica, na minha opinião, do que a realidade de Brasília, do que o Congresso Nacional. O município é onde as pessoas vivem, onde os problemas estão, onde o bicho pega, né? Onde não tem romantismo. Então, assim, e nem glamour. Então, quando você chega no município, eu estou aqui em Divinópolis, cidade média, interior de Minas e tal, uma cidade boa, uma cidade estratégica e tal, mas que tem muitos desafios, você vê a realidade da vida, da política, do clientelismo, da corrupção, do preconceito, do machismo, de tudo, da resistência à renovação política, da resistência à política que as pessoas têm, porque a política no Brasil ela é criminalizada e com razão. As castas que dominam a política no Brasil sempre afastaram as pessoas da política e as pessoas comuns que vivem nas cidades do interior, principalmente, que não são os grandes capitais, né? Elas têm pavor de política na média, entendeu? Porque, infelizmente, é visto como algo errado, como algo de bandido, como algo ruim, como algo que, enfim, que afasta as pessoas. Então, neste ambiente, né, as ONGs, as iniciativas de apoio e tal, elas são muitas vezes cooptadas por esse sistema, ou elas negam e rejeitam completamente. Assim, eu não conheço muita coisa que seja no meio do caminho. Ou é um ambiente muito puro, onde eles têm pavor do assunto político, justamente porque eles têm medo do político querer usar eles ou cooptar, ou é um ambiente completamente feito para servir algum político, entendeu? Então, assim, o terceiro setor, na minha percepção, né, no interior do Brasil, nas cidades, ele é ou blindado da política ou completamente cooptado. Assim, é difícil achar alguém, às vezes quando você acha, tem um desafio aí de pegar as pessoas que trabalham direito, que trabalham certinho e fazer com que elas não tenham medo da renovação política, pelo menos, né? Assim, das pessoas que estão começando de baixo, que estão tentando, para elas abraçarem essas candidaturas de renovação. Eu já vi acontecer pontualmente, mas é um desafio gigante. A pessoa tem que ser muito habilidosa para conseguir isso, tá? E agora, nesse momento de coronavírus, a pergunta é muito boa, porque neste momento de coronavírus a gente está vendo muita gente se aproveitar do drama humanitário, né, da dor do outro, para capitalizar isso politicamente de uma forma muito oportunista, né? Então, assim, você vê muito... Eu, pessoalmente, sou contra candidato sair dando cesta básica, porque eu acho que isso é a óbvia forma de compra de voto clássica. Não é porque a gente está vivendo uma pandemia que isso vai deixar de ser compra de voto agora. É uma forma de comprar voto. Então, eu sou contra isso, a minha opinião, sobre renovação. Se eu pudesse dar um conselho, se alguém aqui é candidato, eu, como alguém que fui coordenadora, eu não deixaria a Tabata, se fosse naquela época que tivesse acontecido uma pandemia, jamais permitiria, e ela também jamais ia querer ir distribuir cesta básica, entendeu? Uma ideia é você ajudar a mobilizar pessoas para doarem cesta básica, né? Outra coisa é você pegar a cesta básica ir lá na ponta entregar e tirar foto, né? Tirar foto e postar. Isso eu concordo plenamente com você. Agora, a ideia do candidato é fortalecer a ideia, fortalecer a contribuição, buscar apoio. Ou seja, ser a pessoa meio, né? Não uma pessoa fim. Eu concordo totalmente com você. E essa pontuação do terceiro setor que você colocou nos municípios fazem total sentido. Passando um pouco para as campanhas de renovação, né? Eu queria só que você apresentou e falou dessa questão do terceiro setor. Eu queria puxar esse ponto aproveitando a oportunidade, mas entrando, nós tivemos até uma pergunta do Lucas aqui sobre os recursos, né? E esse é até o tema que muitos candidatos têm. Quando você tem uma campanha com poucos recursos, e aí eu quero ouvir um pouco da sua experiência, o que vocês priorizaram? Né? Recebemos esse recurso, vamos priorizar em material, em internet, ou em equipe, ou em logística da própria Tabata, porque percorri o estado. Quais eram as prioridades que vocês definiram? Tá. Deixa eu só fazer uma fala antes, que é o seguinte. Tem gente que pode falar assim, nossa, mas que absurdo você dizer que a campanha da Tabata teve pouco recurso. Uma campanha que levantou 1.280.000 reais.
Só que, assim, uma campanha para deputado federal em São Paulo, para quem não tem noção, na média, historicamente, ou ela gasta os 2 milhões e pouco, que é o teto, que eu nem lembro mais se era 2 milhões e meio, ou ela, assim, né, as melhores. Isso, assim, sendo ingênuo, né? Sem esquecer o caixa 2 que rola solto e tal. Mas na média, o cara gasta 5 milhões para ser eleito deputado federal, historicamente, em São Paulo, tá? Com as exceções também, não vamos julgar, tem gente que faz certinho, que gasta dentro do limite. Então, assim, e outra, esse 1 milhão 270, ele chegou Eu lembro que, assim, eu tinha uma intuição e uma percepção e uma visão de que a gente tinha capacidade de captar aquilo. Porque a gente tinha uma rede que eu achava que a gente conseguia multiplicar aquela rede. E a gente, de fato, fez isso. Então, eu perguntei para a Tabata, quanto que você acha que dá para que é um valor aí adequado e tal. E ela me disse também, ela falou, eu não quero gastar muito, eu acho que é errado, a gente tem que aprender a fazer campanha barata. E a gente definiu, metade, eu acredito que definiu isso, né? Metade do teto é o ideal. Ela me trouxe essa orientação. Eu lembro que no início até era uma coisa que eu era resistente. Hoje eu agradeço a ela por ter insistido nisso comigo, porque isso me forçou a pensar na campanha mais barata. E ela tinha essa visão, uma visão de líder mesmo, lá na frente, de falar, Laís, dá para fazer gastando menos. E eu ficava com medo, às vezes, tipo, nossa, mas esse povo gasta muito, né? E de fato deu para fazer. E hoje eu acho que daria até para ter sido eleita até com um pouco menos de dinheiro. Então, assim, não fica. Não que eu me arrependa nem nada, eu acho que foi. Deus Sim. sabe o que faz. Mas assim, não fica com isso na cabeça de, nossa, preciso de muito dinheiro. Cara, vai atrás de dinheiro. Faça a conta ao contrário, né? No nosso caso, a gente tinha uma possibilidade de fazer uma conta de, eu quero tentar conseguir esse valor. Mas nesse momento de crise, de escassez, faça a conta ao contrário. Qual é o mínimo que eu preciso para a quantidade de votos que eu preciso ter? Eu acho que é isso que eu sugiro. Assim, você precisa de 50 mil votos, 100 mil votos, seja lá para qual cargo, vereador ou prefeito que for, faz a conta ao contrário pensando nessas prioridades. Eu acho, bom, se a gente tivesse num período normal, eu indicaria outras prioridades. Por exemplo, na época lá a gente contratou uma equipe muito boa de mobilizador, panfleteiros, que custavam um pouco mais caro, porque eles eram mais bem formados, uma galera que fazia uns eventos de mais qualidade e tal. Isso, na época, para mim, acho que deu muito certo. E que é um dinheiro que eu recomendo. Mas hoje, em tempos de pandemia, eu não sei se na época da campanha vai ser possível, se vai ter bar funcionando, se vai fazer sentido panfletar na rua, entendeu? Então, Entendi. no cenário atual, eu diria para você o seguinte: prioridade é redes sociais. Prioridade é você ter dinheiro para suas redes, uma das prioridades, né? Então, tem dinheiro, garanta um mínimo de uma cotazinha para suas redes, mas não saia torrando, porque assim, eu nunca achei que eu fosse recomendar isso, porque na época da campanha da Tabata, o que eu acho que menos fez efeito foi o dinheiro que a gente impulsionou, os posts e tal. Para ela, isso não foi fator, eu tenho certeza absoluta, posso afirmar aqui com todas as letras. As redes sociais não foram fator de eleger a Tabata decisivo, não foram. Era all. O que foi decisivo foi a quantidade de viagem que ela fez no interior, a quantidade de palestra que ela deu, a quantidade de gente que panfletou na rua, a quantidade de voluntário. A Foram muito. pré-campanha também foi fundamental, né? Aquele Sim, planejamento sim. inicial, se vou ser candidata, conta um pouco para a gente qual foi esse passo, né? Até o momento que as pessoas estão vendo agora, que é de pré-campanha. Vou ser candidato, quem eu devo procurar? Vou mapear as cidades que eu devo visitar, no caso, quem é vereador, Isso, mapear os isso. bairros. E o desafio na pré dela foi muito alto, porque assim, ela não estava super decidida, sabe? Ela estava tentando ver, ela estava super assim, segura e tal. Então, isso é difícil, porque aí isso costuma ser um desafio, uma barreira, assim, quando você não está mega decidida. Então, eu não lembro da gente viajar muito no interior, na pré-campanha, nem nada, assim. Então, a gente até meio que atrasou um pouco, vamos dizer assim, porque ela ainda estava nessa indecisão. Mas a gente começou a fazer palestra, assim, na dúvida. Palestra é uma coisa que ela gosta de dar, porque eu sabia que ela gostava, então para ela não era não era um sofrimento nem nada. Então eu falei, vamos dar palestra, vamos dar muita palestra, porque isso você vai ficando conhecida, vamos dar entrevista e tal. Então eu tentei maximizar, né? A gente tentou, eu e ela, as oportunidades que a gente sabia que ela teria enquanto ativista, enquanto ela ainda não se decidia como candidata. Porque a partir do momento que ela decidiu que ela era mesmo candidata e começou a falar isso e comunicar, as portas meio que vão se fechando, assim, né? Então, algumas portas de mídia, a pessoa começa a ficar com medo, preconceito, palestra também, não quero mais na minha escola, na minha universidade, candidato e tal. Isso acontece, tá, gente? Mesmo quando você é candidato da renovação, que você tem uma história linda de vida como a Tabata, que claramente, né, com todas as letras, óbvio que ela não é corrupta, óbvio que ela não é uma política tradicional, está escancarado isso, e mesmo assim as pessoas tratam
como se fosse, tá? Muitas. E essa é a coisa mais dolorosa que existe numa campanha de renovação, na minha opinião. Você está ali se matando, se doando, sem dinheiro, no perrengue, e o cara te tratar como se ele estivesse tratando o Eduardo Cunha. Pelo amor de Deus, assim, filho. Essa era a Sabe? pergunta que eu ia te fazer, né? Quais são os desafios de uma campanha de renovação? Esse já é um belo exemplo, um Não, belo caso. esse é cruel. Eu acho cruel, porque é injusto. Assim, você tá ali para mudar o sistema e as pessoas não estão te compreendendo. Mas eu também não julgo. É difícil não julgar, mas você não pode julgar a pessoa, porque a pessoa está traumatizada, aquela coisa, né, do sistema e tal. Então ela sempre desconfia, não, mas se você quer entrar para política, tem alguma coisa errada. Ou você quer roubar, ou você, entendeu? Assim, não Nunca pela entra visão na cabeça. positiva do propósito. Não entra na cabeça das pessoas, isso é muito triste. Algumas, tá, gente? Graças a Deus não é da maioria, porque se fosse, não tinha ninguém eleito de renovação aí, né? Então, assim, isso acontece e você não pode desanimar quando isso acontecer, porque isso vai acontecer com todo mundo que é da renovação. E isso é importante para quem quer se candidatar, já começar agora o quê? Aproveitar o momento da pré-campanha e consolidar a sua imagem, consolidar o seu nome, criar um vínculo com as pessoas para transmitir confiança, né? Que o vereador está ali na ponta, está mais presente do lado do cidadão. Então, quanto mais confiança você transmitir, você evita essa questão das pessoas te julgarem, né? Agora, ao contrário da TAP, porque era uma campanha gigante no estado, maior estado do Brasil, realmente tem esse desafio. Mesma coisa Mas quando o vereador é as capital. pessoas vão julgar, viu? As pessoas vão julgar, esquece. Por mais que você seja confiante e tal, você tem que aprender a não sofrer com isso. Porque as pessoas vão julgar e muito. E se você deixar isso te desanimar, você vai só perder força e competitividade na campanha, entendeu? Perde energia, né? Entrar naqueles embates em redes sociais é melhor ter uma visão positiva e seguir em frente do que se desgastar rendendo com essas Não pessoas que não recomendo. acreditam. Não vale a pena, gente. É muito difícil você virar um voto de alguém que decidiu que não quer votar em você por alguma razão. Porque não foi com sua cara, porque a pessoa tá amargurada com sei lá o que da vida dela. Então, assim, não perca tempo com. Você precisa de muito voto, então você tem que jogar a semente em terreno fértil. Viu que o terreno não é fértil? Corre para o próximo, entendeu? Assim, vai adiante. Como diz o Churchill, vai olhando para frente, os cães vão latindo. Quanto mais você estiver fazendo sucesso, mais você estiver no caminho certo, mais vai ter gente falando mal de você. Hoje é o Tabata que ela vive. Só tem gente falando, o que tem de gente falando mal dela, pelo amor de Deus, assim, e reclamando e criticando o tempo inteiro, entendeu? Porque ela tá fazendo muito sucesso, porque tá indo super bem e tal. Então, assim, aprenda, se quer sobreviver na política, fazer uma campanha de sucesso, aprenda a ser criticado e não se abalar com isso. Não, ótima recomendação, principalmente para toda pessoa que está começando na política, ou seja, aquele candidato de renovação, ele tem que entender quais são esses desafios para ele não gastar energia com o que não é importante. Como você acabou de citar esse belíssimo exemplo aí de, né, não se preocupe com as pessoas que vão te criticar, que vão te colocar para baixo e sempre busque novos eleitores, conhecer novas pessoas, tenha visão e energia para seguir em frente. Ótima colocação. E dentro dessa linha, o que despertou a Tabata quando ela, na linha dos movimentos de renovação, por exemplo, você citou Eu Acredito, eu fiz uma live recentemente com o Samuel, onde a gente citou o papel, né, do Renova, da RAPS, do Acredito, do Agora, desses diversos movimentos fortalecendo candidatos. O que você sentiu de diferença, né? Qual é a dica que você dá para as pessoas que podem buscar movimentos como Acredito, como Agora e como tantos outros que existem? São movimentos que dão apoio, né? Você se sente menos sozinho, você tem acesso a conhecimento, a informação. Eu acho que vale muito a pena buscar esses movimentos, seja ele qual for, assim. Porque é uma trajetória muito cruel, muito solitária, muito sofrida, muito dura. Então, você não pode estar sozinho, né? Então, são lugares, movimentos, onde você conhece gente que também está passando por aquilo, né? Onde você faz amigos, onde você conhece pessoas que entendem de política, entendem de campanha. Quem está começando geralmente não entende, é um universo muito complexo. Então, todo tanto que você puder buscar conhecimento e pessoas para te apoiar, alguém para você ligar e pedir um conselho, é válido. E os movimentos, muitas pessoas têm a visão que eles são partidários, né? Eles são suprapartidários e é um teste até de você treinar a lidar com o diferente, de buscar o consenso, de entender outras propostas. Como que foi esse desafio aí na caminhada?
Olha, isso aí é um tema até que me cansa, viu? Até a cara que eu fiz na hora que você falou isso, porque é uma tristeza, assim. As pessoas têm muito preconceito com as coisas e a gente está num momento de muito ódio, de muito julgamento no Brasil, de tudo. E aí as pessoas saem falando as coisas sem saber. Eu conheço praticamente todos esses movimentos de renovação a fundo no Brasil. Conheço o Acredito, conheço a RAPS, conheço... A RAPS não conheço tão a fundo, mas conheço gente que conhece a fundo. O Agora nunca participei, mas conheço gente que conhece a fundo. Sou do Acredito, sou do Renova, faço aula lá. E eu posso dizer com certeza absoluta, assim, dando a minha cara, tapa e o meu CPF, que não são partidos políticos, não querem ser partidos políticos, que não tem uma cartinha secreta que você assina lá falando que você está vendendo a alma pro diabo e que você vai defender o liberalismo, que você vai defender os grandes empresários. Pelo amor de Deus, gente. Assim, eu já conheci gente do PSOL, do PT, do PSL, do Novo, do não sei o quê, na maioria desses movimentos, entendeu? Assim, são a maioria desses movimentos, pelo menos esses que eu citei aqui, tá? Que eu falei do Acredito, vou reforçar, da RAPS, do Acredito, da RAPS, do Renova e do Agora, né? Que até onde eu sei, não são, assim, eu posso dizer que não são partidos, não querem ser partidos e são democráticos, fomentam o debate. O Renova, eu acho que é o que eu mais posso falar e eu acredito. O Acredito, a diferença dele, né, para o Renova, é que o Acredito ele tem um manifesto de ideias que ele defende, né, ideias mais centro, centro-esquerda. O Renova não tem um manifesto. O Agora eu acho que eu não sei dizer se tem, se não tem, conheço menos, mas o Renova realmente quer ser uma escola de políticos e ele atua como uma escola de políticos. O Acredito, ele quer ser um movimento com agenda política, com defesas, com pautas que ele defende. Mas aí tá lá no site, as pautas. E essa Entendi. agenda não significa que ele quer ser um partido, tá? Tanto que se ele quisesse partido, ele não teria procurado os partidos para melhorar os partidos, para assinar cartas de compromisso com partidos, como ele fez nas últimas eleições e está fazendo de novo. Então, assim, acho que é legal desmistificar. Evitem falar o que vocês não conhecem, ou repetir julgamentos, ou fake news, ou preconceitos, porque isso é muito ruim para a democracia. São movimentos que fortalecem a democracia brasileira, que querem ajudar a aproximar as pessoas da política, coisa que os partidos políticos, infelizmente, não têm feito, de trazer as pessoas para mais perto. Então, é um espaço que complementa a atuação e que os partidos têm que aprender, calçar sandálias da humildade, aprender com esses movimentos, trazer esse movimento para perto, para somar forças, entendeu? Minha visão. Entendi, entendi. Não, ficou bem claro e eu concordei até quando eu conversei com o Samuel nessa linha. Os partidos não, os movimentos, eles fortalecem, igual você disse. É um período, vamos dizer, que você precisa de muita energia e dar a mão para os outros candidatos que estão ali junto com você nesse desafio, porque é muita ansiosa, você fica muito ansioso, você fica um pouco perdido se você não tem alguém para compartilhar seus desafios, está vivendo a mesma experiência, realmente fica mais difícil ainda. Nós recebemos uma pergunta aqui, né, do Kleber sobre ele está criando um Tinder do voto, bem interessante. E a pergunta dele é se o brasileiro vota com cérebro, coração ou fígado. Tem todo tipo de voto, né, Laís? Pelo que você sentiu na eleição da Tabata e buscando comparar com municípios, assim, como que você classifica isso? Os votos dos Infelizmente, com os eleitores. três, né? Infelizmente são com os três, como você falou. Se fosse só com o cérebro, né? A gente estava muito melhor, eu acho, no Brasil, em todos os âmbitos, aí, municipal, estadual e federal. Eu acho que depende muito do perfil do eleitor, assim. Tem gente de todas as classes sociais votando. Tem gente que é preconceituoso, né? De falar, o pessoal da classe baixa não vota, não tem voto inteligente. Tem gente, sim, de classe baixa que faz voto inteligente. Tem gente da classe alta que faz voto com fígado. Tem de tudo. É porque o nosso nível de educação cívica, né, de educação política, é muito baixo. Então, depende muito da pessoa ter tido ou não oportunidade de entender um pouquinho o sentido da política, o papel dela no mundo, o papel dela como eleitor, como cidadão, a importância do voto, não ter uma visão tão polarizada, tão apaixonada, ter uma visão mais olhando para as evidências. Então, assim, hoje nesse mundo pós-verdade, de fake news, eu acho que as pessoas estão super... Se tiver que escolher um dos três, eu diria que é super com fígado, para ali no ódio, na raiva, na emoção ali, entendeu? Que é o efeito manada, que compartilha fake news, não analisa, não pensa, vai na onda. Essa é a impressão que eu tenho majoritária, infelizmente, hoje no Brasil, assim. Eu acho que está começando a crise do coronavírus, até acho que vai dar uma sacudida na galera, assim, vai jogar um balde de água fria e vai começar
Deus quiser, a gente vai ter uma externalidade positiva aí desse mal, tirar um bem, de que talvez a nossa democracia saia um pouco mais forte, que a galera comece a olhar para as coisas, pensar um pouco mais, olhar para dado, valorizar ciência, valorizar evidência, né? Sem dúvida. E dando um exemplo clássico, né? Se você vai naquela padaria, você cria um vínculo com aquele padeiro, ou na mesma na farmácia, ou no açougue, e se aquele cara cria um potencial de liderança, se candidata a vereador, muitas vezes você vai votar nele pela sua proximidade, né? O que acontece muito nas cidades é a questão da proximidade, porque a pessoa confia nele que é uma boa pessoa, não analisa a questão da capacidade em representar, em fiscalizar o prefeito. E sim porque eu confio, é meu amigo, eu vou votar e assim segue a vida, né? Então, muitas vezes o Tinder não pode fazer muito sentido, né? Quando os brasileiros, quando o cidadão, o eleitor, ele classifica e busca candidatos pela proximidade. E agora falando um pouco para coordenadores de campanha, né? Um pouco assim, qual é a conduta que deve ter, quais são as habilidades que você desenvolveu, que você acha que é fundamental ter nas pessoas que vão trabalhar na área interna, ou seja, na coordenação ou ajudando de forma voluntária um candidato. Eu acho que é super importante. Eu lembro que uma dificuldade que eu tive, por isso que eu elogiei tanto a iniciativa de vocês, chegou um momento da campanha que eu precisava de mão de obra qualificada e eu não achava, tá? Gente que sabia, gente jovem, engajada e tal, do nosso perfil, que tinha experiência com campanha, não estava achando, foi um desespero. Desde o início eu tentei achar gente e sempre foi um problema, gente boa nessa área. Então, acho que super recomendo e incentivo que vocês façam cursos, palestras, formem gente, invistam nesse mercado, que é um mercado praticamente inexistente. Dito isso, eu acho que para ser coordenador de campanha, primeiro tem que ter muita paixão, muita garra, muita resiliência, assim, porque é muito sofrimento e o cara não pode largar o barco, entendeu? Então, assim, ele tem que ser muito resiliente, tem que ter uma visão estratégica das coisas. E quando eu digo visão estratégica, parece muito amplo, né? Significa noção muito clara, pé no chão, do tamanho do desafio que você tem pela frente e dos possíveis caminhos que você pode trilhar para conseguir chegar no seu resultado, tá? Isso, para mim, é visão estratégica. Então, eu tinha uma noção, e isso me agoniava profundamente, de que era quase um milagre, como eu ouvi de várias pessoas, porque tinha pouco tempo, eu precisava, para ter certeza que ela fosse eleita, que ela tivesse muito voto. Então, desde o início, em abril, maio, quando eu defini as metas da campanha e tudo, eu defini que a meta, a gente definiu, né, que a meta ia ser 200 mil votos, isso está no nosso planejamento e tal. E aí eu falei, cara, 200 mil votos é voto pra caramba, não vai dar, tipo assim, ou para dar, eu vou ter que fazer um esforço bizarro. E aí eu comecei a dimensionar o negócio. Então, assim, essa visão estratégica de que, assim, cara, eu tenho que chegar aqui e eu tô aqui embaixo. Tipo assim, eu tô muito longe do meu objetivo. Eu acho que muita gente não tem essa visão. As pessoas se iludem muito. São reféns do próprio sucesso, das próprias palmas, dos próprios aplausos. Ah, eu faço uma live, todo mundo elogia. Ah, que legal, tá indo muito bem minha campanha. Ah, eu posto algo, um monte de gente curte, ou minhas redes sociais tem um monte de seguidor, então eu vou ser eleito. Cara, acorda. Tipo assim, alguém ser eleito é muito mais do que ter 100 mil seguidores no Instagram, do que ter dinheiro na conta, do que ter um bom marqueteiro. Assim, eu vi gente que gastou a mesma grana que a Tabata, que teve acesso a Renova, que teve acesso a cursos e que teve 10% da votação que ela teve, tá? Ela teve 260 mil votos, a pessoa teve 20 e poucos mil votos, não deu nem 10%. Então, assim, você ter visão estratégica e pé no chão e saber fazer conta de olhar e falar, cara, preciso de tantos mil votos. Hoje, qual é o alcance que o meu candidato tem? Quantas pessoas ele está atingindo? Dessas pessoas, quantas de fato vão votar nele? Porque não é que ele tem 10 mil seguidores e os 10 são eleitores, entendeu? Sim. Então, assim, ter essa capacidade de enxergar o desafio, de saber fazer essas contas, de entender que é muito complexo o ambiente, que vários fatores mudam, e sair escolhendo as pessoas. Nossa, a Irina entrou aqui, que honra, gente. Irina, bem-vinda. Diretora executiva do acompanhando. Então, assim, o coordenador de campanha tem que ter essa capacidade de enxergar o desafio e ficar o tempo inteiro monitorando o quanto ele está longe ou não daquele desafio e quais são os recursos que faltam para aquele desafio. Isso é muito difícil de fazer, porque você tende a supervalorizar as coisas que você está fazendo, na média. Eu diria isso. Então, o tempo inteiro me cobrava dia e noite. Nunca estava bom. Assim, eu falava, cara,
tá legal, tá dando 10 palestras por dia, tá pouco, entendeu? Tipo assim, nossa, a Tata quase morreu de trabalhar. Assim, ela nunca foi a pessoa trabalhar tanto, porque eu puxava muito a corda dela, da equipe, minha, num nível assim, não saudável, inclusive. Hoje em dia, acho que com a maturidade que eu tenho, talvez eu tivesse feito menos, assim, acho que eu teria conseguido ser mais estratégica. Na época, eu fui muito com uma postura de guerra, assim, do tipo, sabe, pintar a cara e vamos trabalhar 20 horas por dia e, sabe, no grito mesmo. Hoje eu acho que eu teria mais confiança, mas também depois que já passou é fácil, né? Para não ter que me matar tanto, entendeu? A Mas assim, emoção na hora da gente pensar em é, mais nada, é uma corrida. Se você então parar, o outro vai assim, passar. eu acho que para os candidatos tem que escolher bem coordenador de campanha, porque eu acho que faz muita diferença um bom coordenador de campanha para ele dar o ritmo para a equipe, para ele te orientar o candidato, dar essa visão do desafio, ir atrás dos recursos, e os recursos nem sempre é dinheiro. Eu lembro quando eu percebi que a mobilização estava muito ruim da campanha, a mobilização de rua, essa coisa de panfletagem, isso já era, gente, no início para o meio da campanha, isso era. Já tinha passado 15 dias da campanha, né? Final de agosto. Eu lembro de eu chorando, assim, sentada na porta do prédio, que era o escritório, desesperada, assim, tipo, tá um lixo a campanha de rua, vamos perder a eleição, entendeu? Tipo assim, essa noção de realidade tem que estar o tempo inteiro com você, assim. E aí você olha e fala, cara, eu vou ter que demitir esse povo que tá cuidando disso aqui e ir atrás de alguém bom. E eu lembro que foi a hora mais inspiradora que eu não achava um bom mobilizador, um bom coordenador de voluntário, de gente que fica na rua. Eu falei, cara, eu vou arrumar alguém mais ou menos e eu vou parar de ser coordenadora geral só e vou virar coordenadora de. Porque na dúvida, se você não consegue delegar e não acha alguém que você confia, vai você e faz, entendeu? Só que assim, se o candidato não tiver essa pessoa, o candidato não pode deixar de ser candidato para ir lá e fazer isso. Por Sim, isso que é sim. tão importante você escolher bem seu coordenador. É muito importante mesmo. E a Tabata, como ela é muito visionária, ela não olhou para alguém que tivesse experiência com política. Ela falou assim: não, Laís é boa gestora, ela é boa gestora de projetos, ela é estratégica, ela é inteligente, ela é capaz. Ela vai entender e vai aprender. E ela confiou que eu iria entender e aprender. Então, não é que você tem que achar alguém que já fez campanha, mas você tem que achar alguém que já gerenciou equipes, que já fez projetos complexos, que já esteve em situações de pressão e que conseguiu resultados nessa situação, entendeu? Ótimas descrições, Laís. Assim, o nosso curso, nós já trabalhamos muito em campanha e nós vimos a dificuldade que é contratar pessoas e ter pessoas que conhecem, tem um senso político ali de trabalhar em campanha política, de saber relacionar, saber criar uma agenda de candidato, porque assim, o tempo de todos os candidatos são iguais. Aquele que tem melhor gestão do tempo é o que sai na frente. E para isso não Exato. é dinheiro, não é material, não é nada. É sua Exato. gestão interna. E aí, o nosso foco é treinar pessoas para trabalhar em campanha eleitoral. Às vezes tem candidatos que vêm, seu curso é para mim? Eu falo, amigo, o que a gente ensina no curso não são coisas que você fazer. Você não tem que montar a planilha de orçamento, você não tem que acompanhar o extrato bancário, você não tem que ter as métricas das redes sociais, você tem que pedir voto, você tem que estar na prateleira ali para na hora que o eleitor está passando, ele sempre te ver. Isso aqui é para o profissional. Então, é a essência hoje, nós recomendamos a todos os candidatos, mesmo de cidade pequena. Sempre tem alguém que seja voluntário para fazer o operacional. Porque quando o candidato gasta tempo fazendo atividades operacionais, ele está fora da prateleira, o eleitor não está vendo ele. E o tempo está correndo, né? Uhum. É isso, Laís. Muito bom, muito obrigado esse papo de hoje nosso. Acredito que nós vamos marcar mais lives. A eleição está aí, a data é instável, a gente não sabe se vai adiar, não vai adiar. Enfim, acredito que vão ter novas oportunidades para a gente conversar sobre as campanhas de renovação, sobre o papel dos coordenadores. E para encerrar, queria ouvir uma mensagem sua para quem vai ajudar ou participar aí de um projeto político nesse ano de 2020, visto esse desafio que nós estamos enfrentando da pandemia do coronavírus. Primeiro, eu acredito que esse ano tem eleição sim, mesmo se não for outubro, vai ser novembro, vai ser dezembro. Acho muito difícil que não seja esse ano, por uma questão profunda, democrática, republicana, constitucional. Acho muito, muito pouco provável. Então, não se iludam, não deixem isso virar uma ilusão do tipo, não, vou ter mais tempo e tal, porque isso pode ser uma armadilha, isso pode prejudicar quem quer ser candidato ou está em equipes de candidatos, que acaba gerando um conforto, assim, pode ser que
adiar para o ano que vem, né? A gente ganha mais tempo e tal. Isso não pode... Não coloquem isso na cabeça. Ajam como se a eleição fosse 4 de outubro. Se mudar, para alguns vai ser bom, para outros vai ser ruim, mas ajam como se fosse 4 de outubro. Segunda coisa, tenham muita resiliência, muita paixão, acredito muito. Assim, a pessoa que mais tem que acreditar é o candidato e quem está ali na equipe. Vai ter dia que você vai duvidar, mas assim, você tem que ter uma força ali, uma fé. Eu tive muita fé, assim, a Tabata foi uma pessoa de muita fé. A fé te ajuda a sustentar, ou seja lá, não precisa ter religião nem nada, mas assim, tem algum tipo de fé, alguma coisa que te sustente, sabe? Para você ter resiliência. Eu acho que a resiliência é fundamental. Procure gente boa, gaste tempo fazendo isso. Eu tive muito problema com a equipe durante o processo inteiro. Hoje eu faço uma autocrítica que eu não gastei o tempo lá no início selecionando a equipe. Eu também não tinha nem noção da equipe que eu precisava ter. Então, meio que foi tendo que testar, sabe? Descobrir no caminho. Foi super doloroso isso, assim. Então, achar a turminha boa e investir tempo em estudo, em conversar com quem já fez campanha, isso é super importante. Isso foi muito importante na campanha da Tabata. Eu tive algumas pessoas que já tinham experiência, desde o pessoal do Renova, que me ajudava, o Arilton, o pessoal que era da equipe, até uma amiga minha, Ana Marina, que é muito foda de campanha e tal. Essas pessoas fizeram muita diferença para mim. Porque a pessoa já tem o track record, já tem experiência, então ela meio que te dá o caminho das pedras, assim, ela já consegue te adiantar umas coisas. Então você tem que buscar muito conhecimento, buscar gente boa, boa de serviço, gente motivada, focada, não desanimar, ser resiliente. Você vai ter dia que você vai desanimar, mas o que faz diferença é você estar ali no fundo do poço e falar, cara, não, mas eu preciso entregar isso aqui ainda preciso fechar isso aqui e tal, e trabalhar mesmo desanimado, com preguiça, doente, o que for, entendeu? Então, assim, isso. E o que você falou, fazendo um bom uso do tempo. Essa questão do uso do tempo, de entender que campanha é uma guerra e é uma indústria. Então, assim, o voto tem que ser pensado em escala industrial, em escalas proporcionais. Então, se você é candidato de 50 mil votos, você precisa chegar em 500 mil pessoas, entendeu? Tipo assim... E como é que você vai chegar em 500 mil pessoas para ter 50 mil votos, entendeu? Você tem que entender a dimensão das coisas. Por isso que política no Brasil sempre foi caro, porque é um negócio difícil, é um ambiente complexo, competitivo. Então, quando você se situa no ambiente, entende os seus desafios, mesmo que você esteja pouco dinheiro e tal, se você tiver pouco dinheiro, mas tiver uma noção clara do desafio, desenhar uma estratégia bem desenhada e tiver gente para executar e for monitorando, eu mudei a estratégia várias vezes, eu mudava direto. Assim, era um problema com a equipe, eu mudava as metas o tempo inteiro, porque eu ia testando as coisas. Porque eu não sabia muito bem o caminho. E ninguém sabe muito bem o caminho neste momento, não, tá? Como 2018 foi um ano de renovação, esse ano vai ser mais complexo ainda por causa do coronavírus. Então, assim, ninguém tem a fórmula. Se alguém falar para vocês que tem a fórmula de como vencer a eleição esse ano, tá mentindo. Não Ainda existe mais uma com a fórmula. pandemia, né? Não existe uma forma para vencer a eleição. Não existe em 2018 e não tem esse ano. Então, assim, vai ter que testar, vai ter que ter muita humildade, vai ter que ficar ali se planejando, replanejando, testando as coisas e com equipe boa e tentando acertar uma estratégia. Você tem uma ideia, testa, vê qual que é o resultado, vê, entendeu? E aí vai indo. Mas A é gente isso. fala que a São os rede conselhos. social é só apenas um termômetro da sua campanha. Você vai medindo. Se você está ficando conhecido, se as pessoas estão te vendo, mas não significa nada de vitória, nada de voto. É tudo Não. isso que você falou. Muito obrigado por essa mensagem, pontos importantíssimos. Nós vamos deixar essa live gravada, vamos disponibilizar no YouTube, no nosso IGTV, e aí eu te mando também, Laís. Muito obrigado, viu? Te agradeço demais. Conta comigo aí, parabéns. E agradeço a todo mundo que esteve aqui. Tá joia. Grande abraço. Um beijo. Tchau. Tchau.